A mensagem inicia-se assim: o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, possui todo o poder e é quem inspira e dirige a obra de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de todos os santos e anjos que exercem autoridade no reino dos céus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre ensinaram que a Santíssima Trindade é formada por Deus Pai, Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo, conforme está escrito por São Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o poder criador de Deus Pai e de Jesus Cristo provém do Espírito Santo. É Ele quem inspira, governa e dirige todo o reino dos céus, juntamente com o Pai e o Filho. Entretanto, para que possamos contar com a aprovação e atuação do Espírito Santo em nosso favor, é indispensável que sejamos fiéis, obedientes e santificados, pois a palavra nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Igreja Apostólica foi restaurada na terra nestes tempos em cumprimento da promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que anunciou o tempo da regeneração. Essa obra se realizou sob a direção de Deus Pai, do seu Santíssimo Espírito e de Jesus, que utilizaram o ministério terreno da Santa Avó Rosa. Durante 16 anos, ela recebeu autoridade e entendimento para revelar ao povo apostólico os preceitos da santa doutrina e implantar a disciplina necessária para que os fiéis vivessem segundo a vontade de Deus. Por meio da prática da exclusiva vontade de Deus, os fiéis passaram a merecer a guarda e a proteção dos santos e anjos, recebendo também a vida divina em seus espíritos. Assim foram renovados a cada dia no conhecimento da verdadeira fé, na união fraternal e na comunhão com o poder celestial. Foi pela atuação das virtudes do Espírito Santo de Deus sobre este povo santificado que Jesus Cristo e a Santa Avó Rosa puderam restaurar a Igreja Apostólica, dando continuidade à obra primitiva da Igreja dos Santos Apóstolos. Com o passar do tempo, cumpriu-se a advertência de Nosso Senhor, registrada em São Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim, grande parte da humanidade perdeu a condição de filhos de Deus e o amparo dos santos e anjos por causa do domínio do pecado, resultando em um longo período de silêncio entre Deus Pai e os homens. Contudo, após quase 2000 anos, Jesus Cristo cumpriu sua promessa e voltou em espírito e verdade, revelando-se a Santa Avó Rosa. Ele teve pleno domínio sobre a vida e o espírito dessa serva fiel, dotada de dons e virtudes divinas, transformando-a em seu vaso precioso para conduzir a restauração da verdadeira Igreja do Senhor. A Santa Avó Rosa sempre demonstrou profundo amor por Jesus Cristo e pela Virgem Maria Santíssima, honrando-os com uma vida santificada e preservando fielmente os dons preciosos que o Espírito Santo lhe concedeu desde o nascimento. Entre esses dons, destacou-se o dom perfeito de discernir os espíritos,
aliado às virtudes da justiça, da bondade e do amor. No momento oportuno, Jesus apareceu a Santa Vó Rosa e começou a revelar-se a ela, esclarecendo os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Com fé, coragem e dedicação, a Santa Vó Rosa batalhou ao lado de Jesus e, ungida pela virtude do Espírito Santo, realizou o grande milagre de restaurar, após séculos, o povo de Deus e a verdadeira Igreja dos céus. A Igreja Apostólica do Santo Consolador. Ela foi continuamente preparada pelo Espírito Santo e por Jesus, sendo arrebatada em espírito aos céus, onde era conduzida por Cristo até o trono de Deus para receber bênçãos e levada à presença dos santos apóstolos e de Maria Santíssima. Com essas virtudes e poder, tornou a Igreja e os fiéis apostólicos merecedores do amparo e da proteção celestial. Ao concluir seu ministério terreno, foi recebida nos céus como santa vencedora e diante da corte celestial foi coroada como Espírito Consolador por Deus Pai, pelo Divino Espírito e por Jesus Cristo, recebendo a missão de cumprir o que está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É pela atuação e unção do Espírito Santo de Deus em nossas reuniões, dedicadas à santificação e ao preparo espiritual do povo apostólico, que recebemos o amparo de inúmeros anjos e santos e experimentamos o grande poder divino entre nós. Nenhum espírito mau pode penetrar em nossa igreja, pois todo o mal é afastado pelo poder que vem dos céus para nos proteger. O Espírito Santo também unge a palavra da pregação, fortalecendo-nos por meio das mensagens doutrinárias, inspiradas pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Irmão Aldo. Nos momentos em que participamos com fé e reverência da Santa Comunhão, o pão e o suco da uva são transubstanciados pela ação do Espírito Santo, que está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim somos alimentados com o seu corpo e o seu sangue, e unidos em perfeita comunhão com o poder celestial. Nas reuniões de oração, temos a grande oportunidade de renovar nosso espírito, pois o Espírito de Deus se aproxima com seu poder renovador, concedendo-nos sabedoria dos céus e fortalecendo-nos na fé e no ânimo. Ele nos concede virtudes como humildade, longanimidade, paciência e perseverança, e ouve nossas orações e súplicas, para que possamos vencer como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por meio da hora milagrosa, através de mensagens e hinos inspirados, o Espírito Santo de Deus convence as criaturas humildes, abençoando-as e protegendo-as. Como novos convertidos, passam a integrar o povo de Deus juntamente conosco. O Espírito Santo também concedeu dons ao santo Irmão Aldo, preparando-o como profeta e pastor por excelência, para conduzir o povo apostólico, cumprindo o que São Paulo escreveu em Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O santo Irmão Aldo recebeu grande poder para convencer os humildes e sinceros acerca das verdades da doutrina,
dando condições aos sofredores de alcançar a misericórdia divina, serem curados de suas enfermidades e libertos dos vícios e maus costumes, a fim de que pudessem merecer entrar nos céus quando a vida terrena se encerrar. E pelo poder grandioso da unção do Espírito Santo, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e o Santo Profeta Irmão Aldo como Supremo Pastor concedem completa proteção a milhares de apostólicos e ouvintes da hora milagrosa, espalhados por diversos lugares do mundo. Contudo, é indispensável crer e confiar na mensagem que nos é transmitida. E a mensagem, irmãos, finaliza assim: irmãos e irmãs, se não fosse a atuação do Espírito Santo de Deus sobre esta obra, a igreja não existiria como verdadeira igreja apostólica e pertencente ao reino dos céus. Por isso, permaneçamos fiéis à santa doutrina e à disciplina, para sermos dignos de seguir neste santo caminho até herdarmos os céus. Que nossa vida glorifique a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, sempre com amor e gratidão a Deus Pai e ao seu Divino Espírito Santíssimo. Irmãos, para os irmãos que permaneceram conectados do início até o final desta mensagem, puderam compreender que como se dá a atuação do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Agora, irmãos, diante do que foi exposto para nós, nós precisamos, como igreja, fazermos o seguinte questionamento: o Espírito Santo está conseguindo fazer em mim aquilo que Ele quer fazer? O Espírito Santo de Deus, Ele está conseguindo fazer na vida do irmão, da irmã, queridos internautas, aquilo que Ele quer fazer? Irmãos, o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele quer fazer em nossa vida, irmãos? Algumas pessoas podem pensar: Ele só quer se revelar. A revelação, irmãos, já nos foi dada. A revelação completa já nos foi dada pela Santa Vó Rosa. Ela, sendo usada, inspirada pelo Espírito de Deus, nos deu a revelação perfeita da doutrina de Cristo, mediante também o ministério do santo profeta Irmão Aldo, que este também contou com a unção preciosa, irmãos, de uma forma, podemos dizer, completa, absoluta, do Divino Espírito Santo. Ele, Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, irmãos, contaram com isto para revelar a doutrina perfeita. A doutrina perfeita. Então, irmãos, não haverá mais revelação advinda, podemos dizer, dos céus para nós. Porque o último porta-voz de Deus já esteve entre nós, em seu corpo físico, que muitos de nós conhecemos, ele, Santo Irmão Aldo. Quando ele disse: a igreja está preparada, irmãos. É como se ele tivesse falado nessas palavras:
a revelação está completa para o meu povo se santificar e entrar no reino dos céus. E entrar no reino dos céus. Então, irmãos, ele, Santo Irmão Aldela, Santa Avó Rosa, vieram para isto, para nos revelar a vontade perfeita de Deus. Revelação, irmãos, a qual no passado os apóstolos não puderam revelar por completa. Não puderam revelar, irmãos, de uma forma completa. Até São Paulo ele fala em suas palavras, dizendo assim: porque em parte nós conhecemos, o conhecimento deles, irmãos, era em parte. Porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que existe em parte será aniquilado. Ele estava apontando para o futuro que haveria algo, irmãos, uma revelação perfeita. Que aquilo que existiria em parte, irmãos, seria verdadeiramente aniquilado. Aí o Santo Irmão Aldo ele fala em suas palavras, através de seus boletins, dizendo assim: se cumpriu nesta igreja a perfeição que o amado apóstolo São Paulo profetizou que haveria de vir. Se cumpriu nesta igreja, no meu ministério e no ministério da Santa Avó Rosa, esta perfeição. Então, irmãos, o que o Espírito Santo deseja fazer em nossa vida, irmãos, podemos dizer que não é mais se revelar. Bom, eu falo para nós que já estamos aqui, irmãos, sendo conhecedores dessas verdades. Irmãos, algumas pessoas podem pensar também que a vontade do Espírito Santo, o que Ele quer fazer na vida delas, é somente milagres. Não é só isso, irmãos. E muitas pessoas até elas pensam: ah, eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo em minha vida. Pelo fato de eu fazer milagres. Irmãos, mas um milagre, vejam bem, um milagre realizado para o próprio benefício daquela pessoa que está realizando, não pertence, irmãos, ao Espírito de Deus. Todos os milagres que são manifestos na vida do povo apostólico, irmãos, são para a glorificação do reino dos céus, para glorificar a Deus. Jesus era assim, irmãos. Jesus curava uma pessoa para glorificar, para que o nome de Deus, o poder do Pai fosse exaltado, elevado. Elevado, irmãos. Algumas pessoas também acham que o Espírito Santo, irmãos, ele quer que a pessoa fale em línguas. Inclusive muitos acreditam que para ter o Espírito Santo precisa falar em línguas. Mas não é o caso de nós apostólicos. Isto, irmãos, se trata de uma falácia, de um engano doutrinário. Porque, irmãos, vejam bem, muitas pessoas acham que elas até fundamentam esta ideia no que ocorreu lá no dia de Pentecoste, quando também os discípulos começaram a pregar, falar em línguas. Por quê, irmãos? Porque ali tinha pessoas de várias regiões, de vários lugares. Então foi uma necessidade o Espírito de Deus operar sobre os discípulos de Jesus,
naquela ocasião. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, Ele se revela claramente em nossa língua. Porque o próprio Jesus, Ele diz assim, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como, irmãos? Como que nós iremos nos santificar sem entendermos a palavra de Deus? Então, para isso, ela precisa ser revelada claramente. Precisa ser revelada claramente. Então, irmãos, não é isto que o Espírito Santo espera de nós, este falar em línguas, porque não há necessidade, irmãos. Se tivesse a necessidade, Ele, Espírito Santo, teria nos dado esta oportunidade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, eles teriam nos ensinado. Agora, irmãos, o que exatamente o Espírito Santo deseja fazer na vida de uma pessoa, na vida dos apostólicos, irmãos? O primeiro ponto é convencer. Mostrar o que precisa ser corrigido, meus irmãos. Mostrar o que precisa ser corrigido. Essa é uma das vontades do Espírito Santo. Inclusive, é a missão dele, primeiramente, convencer. E ele faz isso, irmãos, através de quem? Da Santa Avó Rosa. Porque a promessa é bem clara. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Santa Avó Rosa, irmãos, inspirada pelo Espírito do Pai, tem esta oportunidade de convencer as pessoas, de apontar: meu filho, minha filha, você precisa consertar isso na sua vida. A maneira que você está vivendo não me agrada. Irmãos, isto podemos dizer que é o primeiro requisito que o Espírito Santo, irmãos, deseja fazer na vida de uma pessoa: convencê-la. E o segundo passo, irmãos, é santificar. Ele deseja nos tornar santo. E este, irmãos, é o maior milagre que ele faz na vida de um ser humano. É tornar aquela pessoa que outrora era pecadora, vivia atolada no lamaçal do pecado, em uma pessoa santa. Não apenas um frequentador de igreja, mas nos tornar, irmãos, santos. Esta é também uma vontade do Espírito Santo para conosco. Aí, irmãos, após a santidade, conforme a pessoa vai se santificando, aí entra a parte de sermos instrumentos nas mãos dele, Espírito Santo. Sermos instrumentos. Aí, irmãos, ele desenvolve um dom de pregação, um dom, irmãos, de cantar, de reger, tocar, um dom, irmãos, de saber ouvir, de saber conversar com as pessoas, como no caso dos diáconos, das diaconisas. O dom, irmãos, de servir melhor. O Espírito Santo, irmãos, ele nos dá isto. Agora, prezados, ao ouvirmos isto, alguém pode pensar: então tudo depende do Espírito Santo. Se ele quer fazer algo na minha vida, então tudo depende dele. Se ele quer me convencer, se ele quer me santificar,
Se Ele quer me tornar um instrumento em suas mãos, então depende dele, a autorresponsabilidade é dele? Não, irmãos. Ele precisa que nós possamos permitir que Ele faça isto em nós. Porque existe algo chamado livre-arbítrio, que nem mesmo o Espírito Santo do Pai ultrapassa. Ele quer, irmãos, que nós possamos permitir. Daí eu lhes perguntar, queridos irmãos, nós estamos permitindo o Espírito Santo nos convencer, apontar as falhas, apontar onde precisamos melhorar, nos santificar? Nós estamos, irmãos, permitindo? Vejam bem, Jesus ao seu tempo, irmãos, para que os irmãos entendam mais sobre isso, o quanto é fundamental nós permitirmos o Espírito Santo agir em nossa vida, nos entregarmos a Ele e fazermos a nossa parte. Vejam bem, Jesus, irmãos, Ele nos dá aí uma sábia lição. Quando um jovem, aproximando-se dele, querendo saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna, aquele jovem perguntou: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos? E foi citando para aquele jovem. E ele disse: desde a minha mocidade eu tenho praticado esses mandamentos. E Jesus falou para ele: ainda falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Dá aos pobres. Irmãos, a palavra nos mostra que aquele jovem se retirou triste. O que isso nos ensina, irmãos? Oportunidade aquele jovem teve. Alguém pode dizer: ah, mas eu preciso mais do amor de Jesus. Jesus precisa me amar mais. A palavra nos mostra assim, que Jesus, olhando para aquele jovem primeiro, Ele não o ensinou. A palavra nos mostra, São Marcos registrou, olhando para aquele jovem, Ele o amou. O amou. Olhando para aquele jovem, Ele o amou. Irmãos, aquele jovem foi amado. Aquele jovem ouviu do próprio Cristo instruções. O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, irmãos? Ele foi chamado pelo próprio Cristo, mas o querer dele, irmãos, ele não cedeu. Ele não permitiu. Ele não permitiu, irmãos, fazer a vontade de Jesus. O querer dele prevaleceu, não o querer de Jesus. Alguém pode dizer: pastor, mas o senhor está falando de Jesus, o que Jesus tem a ver com o Espírito Santo? Irmãos, quem operava os milagres era o Espírito Santo. Estava sobre Jesus, irmãos. Tudo emana do Espírito do Pai. Ele é o sustentáculo. Ele conhece as profundezas do próprio Deus. Então aquele jovem, ele não permitiu que o Espírito Santo o transformasse. Agora, querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós somos ensinados, irmãos, sobre determinados assuntos em nossa igreja? Ouvimos que Jesus nos ama, e de fato Ele nos ama, a ponto de cumprir
as suas promessas, irmãos, em nossos dias, a ponto de entre tantas pessoas escolher o irmão ou a irmã. Não que isto seja um motivo para a gente se orgulhar, se achar autoprivilegiado, mas para sermos humildes, para entendermos que Jesus nos ama, mas também Ele ama os que estão lá fora também, quer salvar outras pessoas. O Espírito Santo quer salvar tais pessoas também. Mas também, irmãos, eles não amam o pecado. Nós sabemos disso, irmãos, que Ele, o Divino Espírito Santo, nos ama. Nós ouvimos, irmãos, a vontade dEle para conosco. Todas as vezes, irmãos, que participamos de uma reunião, ouvimos uma mensagem, irmãos, ouvimos um hino, o hino desde que esteja fundamentado verdadeiramente na nossa doutrina. Lemos o livro da nossa igreja. Irmãos, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Agora, irmãos, muitas vezes fala. E o que nós fazemos? Há quantos anos o irmão ou a irmã está nesta igreja? Há 5, 10, 20, 30 anos. Pense. Façamos esta análise. Há quanto tempo o irmão tem ouvido a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, minha filha, perdoe, pare de mentir, seja unido com o seu irmão, busque a santidade, pare com os vícios. E nós, irmãos, estamos permitindo, nós estamos fazendo a nossa parte. Que isto possa ficar, irmãos, em nossa consciência. Em nossa consciência. É muito fácil nós só pedirmos a Ele, o Espírito Santo, queremos, irmãos, um dom para cantar melhor, pregar melhor, reger, exercer o nosso ministério, irmãos. Mas o que nós oferecemos a Ele? É fácil a gente só querer receber, mas o que nós entregamos, irmãos? Isso não se trata de uma barganha, mas faz parte da justiça de Deus. Então cabe a cada um de nós, meus irmãos, fazer esta autoanálise em nossas vidas. O Espírito Santo, Ele quer da minha pessoa. O que Ele quer da minha pessoa? O que ainda nós precisamos melhorar, irmãos? Está na nossa consciência. Aproveite essa oportunidade, estamos participando de uma reunião de oração. O que nós iremos pedir, irmãos, a Ele, o Espírito Santo? Pedir à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. O que nós iremos pedir? Iremos colocar somente, irmãos, os bens materiais em primeiro lugar? Iremos suplicar a Ele somente cura, saúde? Ou iremos suplicar também, irmãos, a eles: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajude a ser uma pessoa mais santa. Me ajude a sair da fase de ser só um ouvinte para ser um praticante da palavra. Eu quero ser instrumento nas mãos dos senhores. Irmãos, quantas vezes nós temos nos preocupado com as coisas espirituais? Nós temos, irmãos, às vezes até no nosso lado, dobrado os nossos joelhos e pedido mais unção, mais santidade, mais sabedoria para amar o nosso próximo. Eu não estou, irmãos, descartando a parte que a gente não pode pedir algo material, a gente pode sim. Santa Avó Rosa nunca disse: meus filhos, vocês estão proibidos em pedir algo material. Ela nunca nos ensinou isto. Mas, irmãos,
nós apostólicos, conhecedores destas, irmãos, podemos dizer, desta perfeita doutrina, sabendo o que Deus espera de nós, não vamos nos preocupar, irmãos, somente com as coisas terrenas. Vamos nos preocupar com aquilo, irmãos, que irá prevalecer para o todo sempre, com o nosso espírito. Então ore com fé na Santa Avó Rosa, no Santo Profeta Irmão Aldo. Aproveite este momento também, inclusive aproveitando esta oportunidade, meus irmãos, para até responder um questionamento que alguém possa fazer. Eu oro, mesmo pedindo as coisas espirituais, e parece que a minha oração não é atendida, não é ouvida. Pare um pouquinho e olhe para a sua vida. Pare um pouco e olhe para a sua vida. Porque muitas vezes a gente quer conquistar isso, pede aquilo. E é como nós já meditamos aqui, o que nós estamos entregando, irmãos? E o nosso mérito, a nossa obediência, a nossa santificação. Estamos sendo pessoas justas, porque os olhos do Senhor estão sobre estes, sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos aos seus clamores, às suas petições. Então a gente precisa, irmãos, se formos fazer esse questionamento, a gente precisa olhar para a nossa vida. Por que eu oro e não sou atendida? O que eu estou fazendo de errado? A gente irá encontrar as respostas, irmãos. A resposta. Nós iremos encontrar. Às vezes o irmão não está fazendo nada, podemos dizer, de errado. Desobedecendo a disciplina, não está fazendo isso. Às vezes o irmão só precisa de mais paciência para entender que aquilo que o irmão ou a irmã quer para a sua vida, Deus está dizendo: meu filho, minha filha, espere mais um pouco, tenha mais paciência. Então isso, irmãos, são nuances, podemos dizer assim, que a gente precisa fazer em nós mesmos. Para que nunca, irmãos, venhamos cometer o pecado de culpar a Santa Avó Rosa, de culpar o Espírito Santo. Nunca venhamos até, irmãos, comparar a nossa vida com a vida do nosso próximo. Nossa, eu vejo fulano de tal, é tão obediente, é tão feliz, uma pessoa tudo pede e tudo recebe. Mas e eu? A minha vida, o que eu estou entregando para Deus? Entenderam, prezados? Então que façamos, irmãos, as nossas orações com muita fé, que a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria, o Espírito Santo do nosso Deus, vos abençoe grandemente, meus irmãos. Amém.